A conversa de hoje é por que nós somos tão suscetíveis a essa doença que é a fofoca. Fofoca, hoje em dia, o nome dela é fake news, bad news, né? Mas o nome mais corriqueiro é vamos entender a fofoca. Primeiro, é importante a gente lembrar que nós estamos vivendo uma nova forma de fofoca, que é a fofoca virtual. E pelos estudos que eu vou mostrar aqui hoje, a fofoca virtual é muito pior do que a fofoca face a face. Por quê? Os aspectos negativos numa fofoca virtual atraem novos aspectos negativos daquela fofoca. Então o que é isso? A fake news, ela desenvolve no sujeito uma sensação negativa, ele não tem com quem conversar sobre aquilo e ele vai se imergindo, é como se ele fosse tomado pelo vírus da fofoca. Então, a gente está discutindo hoje, em tempos de coronavírus, a fofoca é um vírus. E em relação ao coronavírus, é o pior vírus que pode ter, porque a má informação, por exemplo, a que o presidente Bolsonaro passou, de que o coronavírus é só uma gripe e que isso, com certeza, afetou e levou à doença várias pessoas no nosso país, é muito grave. A partir do momento que a pessoa toma uma decisão baseada numa fofoca, o presidente, vamos chamar ele de fofoqueiro hoje em dia, porque, na verdade, à medida que você transmite, você tem um dado científico, você não acredita nele, você transfere para a população um dado da sua intuição, seja ela qual for, você está, na verdade, fazendo fofoca. Porque a gente tem uma série de notícias verdadeiras, vindas de cientistas do mundo inteiro, nunca teve tantos cientistas juntos estudando a mesma doença, nunca se conseguiu uma resposta tão grande da humanidade, isso graças a essa capacidade de comunicação que nós temos hoje, e ao mesmo tempo a gente vê uma pessoa utilizando isso da forma mais antiga e mais horrível possível, que é transformar uma notícia verdadeira numa notícia falsa, ou seja, fofoca. Fofoca eu vou trabalhar não com a ideia de fofoca, mas de fake news, né? Assim, o que ela tem? Ela sempre tem um componente de conspiração. Então vocês podem ver em relação ao coronavírus a ideia de que os chineses são responsáveis por isso, que é uma forma dos chineses dominarem o mundo, que também foi disseminada pelo presidente. Também a questão do descrédito das informações que estão tendo. Esse é o mais grave, porque quando você entra no universo da notícia falsa, o que acontece? Sempre vem novas notícias falsas sobre ela e você começa a acreditar naquilo. A rede não dirige você para onde você quer, a rede dirige para onde ela quer, então a sequência de notícias ruins vão acabar entrando com mais notícias ruins e você acaba encontrando confirmações sobre ela. Então, por exemplo, a origem do vírus hoje, eu recentemente quase caí no fake news, porque tinha um artigo importante de uma pessoa que eu gosto falando que ela possivelmente podia ter sido uma arma biológica dos americanos, não dos chineses. Então a gente começa a acreditar em certas coisas, né? Assim, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que procurar dados, por exemplo. Essa bad news que veio dos americanos, como é que ela foi desfeita? A Nature publicou essa semana sobre a origem do vírus. Então a gente consegue ter um artigo científico mostrando aquilo. A gente tem que tomar muito cuidado no dia de hoje no que está sendo informado sobre o vírus, tá certo? Porque tem gente interessada de uma certa forma, não vou entrar na teoria conspiratória, mas tem pessoas que estão lucrando com essa questão negativa. Como a fofoca sempre deu lucro, né? Por exemplo, há muitos e muitos anos atrás, eu acompanhei uma eleição num pequeno município de Minas Gerais, dos mais pobres, e que o candidato principal ele foi transformado num demônio, como um agente do demônio, e isso saíram cartas para a cidade, as pessoas começaram a acreditar que ele era um demônio, as pessoas evitavam ele na rua, isso num núcleozinho pequeno, eu estou falando de 20 anos atrás. Essa história da fofoca, ela tem uma assertividade muito grande, porque ela sempre fica escondida, e as pessoas ficam nesse universo. E na rede isso é muito pior, por quê? Você começa a encontrar informações de todas as formas, vindas da Rússia, da China, e tudo comprovando aquele mesmo sentido. Então esse é o momento que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou falar no outro vídeo sobre a importância da rede nessa fase que a gente está vivendo, mas nesse momento a gente tem que tomar muito cuidado com as informações sobre o corona. As informações que vierem do Ministério, a gente não deve, pelo menos o Ministério da Saúde do Brasil, ele tem mantido uma postura importante para a gente. Primeiro que a nossa realidade social é muito diferente da realidade de vários países que já foram afetados até hoje. Então a gente tem algumas dificuldades econômicas e sociais muito graves. Nós já estávamos vivendo uma crise antes do coronavírus, uma crise de emprego gigantesca no país. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que está sendo falado. Vamos tentar, mesmo que as notícias do Ministério demorem a chegar, elas são importantes porque elas estão chegando corretamente. Fake news e a bad news são muito próximas. As fake news que mais se
crescem e, na verdade, elas são bad news, porque as pessoas buscam isso negativamente. E aí eu vou entrar de novo num campo que é polêmico aqui no canal, mas eu tenho que falar disso, é que nós brasileiros somos diferentes em algumas coisas. E tem um artigo do ano passado, do Proceedings, que é uma revista científica super séria, mostrando que nós brasileiros reagimos biologicamente, a nossa reatividade na pele e no batimento cardíaco. É um estudo muito bonito, porque eles trabalham a ideia tanto do psicológico quanto a sua resposta corporal a isso. E nós brasileiros, diferentes de vários países do mundo, somos os que mais reagimos com mais tensão. Nosso batimento cardíaco aumenta mais quando a gente vê uma notícia ruim. E a nossa reatividade da pele também. Então, o efeito biológico da notícia ruim, da fofoca, é maior nos brasileiros. Mais um motivo para a gente tomar muito cuidado. A gente teve um presidente eleito num grande escândalo do ponto de vista mundial, que é um escândalo, um presidente eleito por fake news no WhatsApp. Isso é muito grave. Quando eu critico o Brasil, não é porque eu não sou brasileiro, eu sou muito brasileiro. Por exemplo, recentemente eu fiz um post no meu Facebook que deu muita confusão, porque eu fiquei horrorizado dos mineiros irem para a rua em plena epidemia do coronavírus para pedir o fim do STF, o fim da Câmara dos Deputados. E eu fiquei muito triste, porque Minas Gerais sempre foi um exemplo de civilidade, a gente sempre cuidou bem das pessoas idosas. É nítido isso, as pessoas sempre falaram, as pessoas idosas sempre em Minas eram mais bem tratadas, tinha várias histórias disso. E de repente vai aquele bando de pessoas se encontrar para transmitir o vírus que vai matar exatamente essas pessoas. É assustador isso que está acontecendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e lembrar sempre que nós estamos expostos fortemente, a gente busca mais notícia ruim. É lógico que no mundo inteiro tem isso. A gente foi na Inglaterra, a gente vê aqueles jornais horríveis, The Sun, esses outros, eles têm uma popularidade muito grande no metrô. Por quê? As pessoas leem rápido e jogam fora, mas ficam com 6 palavras. As 6 palavras que vão levar ela, no caso do coronavírus, à morte. Se você acredita nessas 6 palavras, por exemplo, coronavírus é igual a uma gripe, você está ameaçando alguém de morte. Você já pensou nisso? Porque a partir do momento que você não se isola, não faz quarentena, a única saída que nós brasileiros temos hoje é a quarentena. É lógico que é muito difícil, na nossa situação de pobreza, as pessoas se isolarem, mas a única forma da gente garantir a nossa sobrevivência frente a uma epidemia dessa é nos afastarmos dos outros para transmitir menos, tá certo? Essa distância social é fundamental. Então, vamos pensar as duas coisas. O bad news na internet é pior, então cuidado com o que você está lendo sobre coisas ruins. Sempre tenha mais crítica, sempre vá numa outra página do Google que o Google não te mandou para você entender. Vá numa outra página do YouTube que não é aquela sequência que o YouTube está te dando, porque a sequência do YouTube também te leva sempre para o mesmo lugar. Ou mesmo a sua lista de WhatsApp, que eu já falei sobre os grupos de WhatsApp, são perigosíssimos porque eles repitem e fazem com que as pessoas fiquem só naquele grupinho isolado. Esse não é o momento de isolamento, é exatamente o momento da gente diversificar o nosso conhecimento. A gente pode aproveitar a quarentena para estudar mais, para poder ficar mais atento ao que está acontecendo. A ideia desse vídeo é essa, gente. O pior vírus que a gente pode ter nesse momento é o vírus da fofoca. Gente, muito obrigado. O link do artigo que eu estou citando está aqui na página, ele está aberto na internet, ele está no Proceedings, mas qualquer um pode ter acesso, não precisa de entrar em torrents. E eu vou postar os 3 artigos que eu acho importantes para as pessoas estudarem. Infelizmente é em inglês, não tem como eu apresentar uma literatura em português, mas o Google Translator pode ajudar. A gente tem que usar a rede na parte boa dela, tá certo? Então, as pessoas que quiserem discutir, podem ler os artigos, eles vão estar aqui no link logo abaixo da minha página. Muito obrigado a todos. E quarentena em casa, distância social, gente. Nós temos que nos isolar nos próximos 2 meses. Não acreditem que isso passa rápido. São 2 meses, no mínimo, que a gente tem que proteger as pessoas que a gente mais gosta.